qualidade de equipe é impressionante. Ontem, para mim, foi a melhor partida do Alan, com a camisa do Flamengo. Tomou conta do meio-campo, parecia que nem tinha um pulgar. Parecia que ele estava lá e vinha e fazia o time jogar, empurrava, como a Ana falou, levando o time do Flamengo a sufocar o São Paulo. É absurdo também que uma contusão como do Cebolinha, né? Você tem o Luiz Araújo que entra e também modifica, né, o time do Flamengo. É absurdo. Eu acho que a Ana ela foi feliz na colocação, que é esse time que o torcedor flamenguista quer para o brasileiro. Eu acho que é o time que o flamenguista quer para o ano. Né, para Libertadores, para os objetivos maiores. Porque, assim, Rizek, quando você trata de um elenco como o Flamengo, eu vejo que, independente de quem estiver entre os 11, tem capacidade absurda de manter um nível de competitividade muito alto. E ontem foi um exemplo disso. Eu acho que o De La Cruz fez uma grande partida, mas ainda acho que ele rende muito mais vindo de trás. Também. Olhando mais o jogo, porque muitas vezes quando você está de meia, você tem que jogar de costa, né? Aí você tem que fazer uma escolha. Você perde um pouco do De La Cruz na posição de segundo homem, mas você ganha o melhor substituto possível para o Arrascaeta. E é isso que eu ia entrar. Mas... E um bom substituto para o De La Cruz também, porque o Alan jogando de segundo ontem jogou pra caramba. Só que é isso, são escolhas que o Tite faz dentro de um elenco que você pode fazer essas escolhas. E o nível não vai cair, e a intensidade não vai cair. Então, assim, eu vejo o Flamengo a cada jogo que passa... Está rodando imagem dos 2 jogos do De La Cruz, um belo começo, só para ilustrar o que a já está exibindo. Faz tempo que ele essa temporada. Eu acho que as alterações que o Tite fez ontem, o time deu uma desorganizada. O Gerson não entrou bem, ele entrou perdendo muito combate no meio campo e eu acho que foi a hora que o São Paulo cresceu. Muito pela postura que o Flamengo parou de segurar a bola no meio campo. Mas é isso, né? Você abre 2-0 em casa, né? Diante de um time frágil. Poupar, né? Um time frágil como era o São Paulo até aquele momento do jogo. E aí você começa a se poupar. Os jogadores que entram, e aí que é essa questão. Quando a gente entra num jogo desse, Rizek, por mais que você entre com vontade de mostrar, e deve ter sido o caso do Gerson, mas o jogo já está numa rotação menor, mais baixa. Então você acaba sucumbindo a essa rotação que não é aquela que é do começo do jogo. Onde o Flamengo sufoca, onde o Flamengo é superior. E assim, é absurdo também o que o Pedro vem jogando. E eu não tô falando tá levinho, né? Tá levinho, eu não tô falando como centroavante, não. Levinho. Muitas das vezes ele tem saído da área e tem feito esse pivô, tem segurado essa bola, tem movimentado o jogo. É absurdo o momento que o Pedro vem. E aí se cria um paradoxo, porque a cada gol que o Pedro marca, ele aproxima o Flamengo do título. E também afasta. Porque se o Pedro for convocado para a Copa América, ele vai se juntar a Varela, Fabrício Bruno, caso seja mantido, Ayrton Lucas, Vinha, caso seja mantido, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Pedro, você pode ter o seu 8º jogador convocado para uma competição que te desfalca por até 9 rodadas. Então, bacana, Pedro jogando cada vez melhor. Então, aquele meme do Chico Buarque, que legal, Pedro jogando bem. Pedro convocado, ferra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E realmente, se você colocar na balança que desses 8 que você falou, 6 no mínimo são titulares absolutos, são mais da metade do time. Sim. Então, assim, realmente pro flamenguista não é um bom negócio o Pedro ir pro... Por outro lado, não dá para torcer pro Pedro jogar mal. A culpa aí, amigo, é do negócio chamado calendário do futebol brasileiro. E como é que você viu o jogo ontem, Renata? Eu acho que o Flamengo dominou 95% do tempo a partida, né? O São Paulo começa com 3 zagueiros e até acho que no início ele estava se dando bem assim com esse sistema porque estava protegendo bem a sua área. As finalizações, o Flamengo só teve 5 finalizações no primeiro tempo, boa parte de fora da área. E uma que, quando pressionou alto, né, que ele faz muito bem isso, o De La Cruz teve uma chance lá que passou perto, mas estava com dificuldade de trocar passes dentro da área do São Paulo. Os 3 zagueiros estavam ali perseguindo. Quando o Pedro ficava bem grudado com eles, sempre que o Pedro recebia, tinha alguém que já protegia e tinha alguém vigiando o De La Cruz. Então, a criatividade do Flamengo na primeira etapa ficou um pouquinho atrapalhada, né, por essa eficiência dos 3 zagueiros em algum momento do jogo. Acho que o São Paulo deixou espaços pelo lado e o Luiz Araújo aproveitou muito bem isso. Luiz Araújo que recebe a bola com muita liberdade, passa com a maior facilidade do mundo pelo Michel Araújo, que fingiu que estava marcando ali, e acerta um belíssimo chute. O São Paulo não produziu nada na frente, né? Ele, no primeiro tempo, quando tinha a bola, que era
ele tinha a bola em alguns momentos, chegava pelos lados e tentava cruzamento. Então, assim, era uma coisa que não tinha... A gente até falou na transmissão, não tinha dinâmica de ataque. Você era jogar a bola para quem estivesse pelo lado, exato. E aí cruzava, e aí era o Calleri tentando cabecear, ou o Luciano dentro da área. Essa dinâmica Calleri e Luciano também não deu certo. Então, ofensivamente, o São Paulo estava muito inofensivo, vamos dizer assim. E na segunda etapa, quando o Carpini tira o sistema de 3 zagueiros e deixa 2, há uma distância muito grande entre o Arboleda e o Diego Costa. E esse espaço o Flamengo aproveita muito bem. Assim, nos primeiros 20, 25 minutos do segundo tempo, o Flamengo podia ter feito 4-0, assim, tranquilamente. Se não fosse o Rafael e se não fosse algumas coberturas do Arboleda, o Flamengo teria goleado, porque foram muitas chances claras, troca de passe dentro da área do São Paulo. Aí foi quando o De La Cruz, o Pedro brincaram de jogar dentro da área do São Paulo. O próprio Bruno Henrique também apareceu. E como a Ana e o Rick falaram, as trocas, elas talvez desconcentraram ali. O Flamengo não conseguiu manter mais a bola no campo de ataque, assim, né? Como estava até aquele momento. E o São Paulo, que não produzia muita coisa, produziu o quê? Cruzamento. Teve uma chance ali com o Alisson, que não foi pressionado. E eu acho que essa é a chave da jogada, porque o Alisson está livre e aí ele cruza muito bem para o Ferreirinha no segundo pau. Até o Tite fala na coletiva que o Alan já não estava mais, ele tinha pedido para ser substituído, tinha pedido para ser substituído, não tinha mais condição e tal. Então, enfim, ele também considera que o erro ali foi que não tinha pressão na bola e sem pressão na bola o cruzamento aconteceu com liberdade. E aí o Ferreirinha, que nem é muito alto, conseguiu fazer o gol. Por isso, o Flamengo, né, nos últimos 10 minutos até parecia que poderia se criar o São Paulo, mas criou pouquíssimas chances. Então, para mim, o Flamengo foi assim, dominante no jogo, mereceu vencer e mereceria um resultado até maior pelo que produziu. Vamos ouvir o... Desculpa. Não, rápido, só um detalhe rápido sobre o jogo ainda. Que eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso antes de entrar no ar e eu concordo muito com a Renata, e a gente falou isso na transmissão ontem. Eu acho que o Carpini... Eu vou usar a palavra erro, mas é até arrogante falar que o cara que está ali sentindo o jogo, treinando o time todos os dias, errou. Mas eu acho que quando ele tira o esquema de 3 zagueiros, ele potencializou a principal chave do jogo do Flamengo ontem, que era o Bruno Henrique. Porque quando o Bruno Henrique troca de lado, ele vem para o lado dele, com a lesão do Cebolinha, entre o Luiz Araújo, que é um jogador perfeito, eu chamo ele de jogador perfeito porque ele faz tudo certo, ele puxa o Bruno Henrique para o lado dele, para o lado confortável. E quando ele vem para a linha de 4... ele abre o campo, ele dá amplitude, que é exatamente o espaço que o Bruno Henrique mais gosta de trabalhar, que é aquela bola da passada larga dele, que é a característica do Bruno Henrique. E aí, eu acho que foram 2 leituras equivocadas do Carpini, quando ele muda o esquema para a linha de 4, e a insistência no Michel Araújo, que não estava jogando tão bem, já no primeiro tempo. Porque ele poderia ter a possibilidade de jogar com 2 centroavantes. Eu não sei se dá para considerar 2 centroavantes, mas com o Calleri e o André Silva jogando juntos, porque o Fabrício Bruno e o Léo, eles vão perseguir. Eles vão para cima, eles vão fechar o espaço. Quando ele fica com o atacante flutuando dos lados, o zagueiro fica parado ali e ele não conseguia encontrar espaço para jogar entre as 2 linhas do Flamengo. Quando o Flamengo recuava um pouco, quase nunca aconteceu. Então, acho que faltou um pouco essa... Claro, da minha convicção de jogo, do meu modelo de enxergar o jogo, comparado com o modelo do Carpini. Quando ele vem para o segundo tempo, que ele mexe nas pontas, beleza, ele vai querer amplitude. Era tudo que o Flamengo queria também. Porque ele marca muito bem pelos lados, né? Ele tem facilidade, o Varela jogou muito ontem também. Então, eu acho que esses 2 pontos, o Carpini não é que ele não soube, mas ele não conseguiu entender e ele deu o que o Flamengo queria. E aí, só para amarrar essa última parte, que é em relação ao Bruno Henrique. Cara, que prazeroso é acompanhar o futebol do Bruno Henrique. Porque, assim, ele é um jogador que ganhou tudo no Flamengo, ele é um ídolo dessa geração, um dos ídolos dessa geração, e ele não se omite. Ele vai para o banco, ele troca de lado para jogar do lado direito, teve lesão grave, né? Assim, e ele volta com a mesma consciência, o mesmo caráter. E isso é muito digno. Acho que a gente tem que valorizar muito os jogadores que valorizam o nosso campeonato, o nosso futebol. E o Bruno Henrique é esse jogador. Então, ontem assistindo ele, eu falei, cara, que prazer que é acompanhar um jogador com a personalidade e o futebol do Bruno Henrique. Teve o nome dele gritado, né, pela torcida ontem de novo. Vamos ouvir o Tite. Hoje nós tivemos que tirar o Arrascaeta. Tu acha que eu quero tirar o Arrascaeta? Eu fico aqui tirou 10 do time, eu fico aqui exposto para tirar. Mas o que era? Não dá. Vou estourar o cara na sequência dos jogos. Agora é fácil.
Mas e antes, para tirar o 10? Então, por isso que passa essa mensagem a todos os atletas. Daqui a pouco tu vai ter a necessidade, é inevitável nesse calendário. É inevitável. É inevitável a troca em todos os setores. Ou na entrada, como aconteceu, para te dar um vigor mais. O Abel foi perguntado sobre o adversário dele no domingo, o Flamengo. Jogo aí sim no Allianz Parque. Dá uma olhada no que ele falou sobre o rival. O que o Flamengo tem que também sempre entra em competições para brigar pelo título, como o Palmeiras? O que tem de semelhanças nessas duas equipes e projetar esse grande confronto de Palmeiras e Flamengo? O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor que eu. Portanto, é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Como te disse, acho que o investimento que fez o Internacional, independentemente disso, não é isso que se reflete dentro de campo, e como te disse, não acho de todo, por aquilo que produzimos na segunda parte, merecíamos mais. Penso que os nossos jogadores tentaram, fizemos de tudo, lutaram, criamos oportunidades, mesmo contra 10 jogadores dentro da área, chutamos. Infelizmente não conseguimos encaixar nenhum golo, nem de bicicleta, nem remate fora da área, nem na cara do goleiro. Hoje foi dia em que de facto não fomos efetivos. E sábado, e quando é que é o jogo? Domingo, sim, domingo, em casa. Vamos ter o apoio, o estádio cheio, o apoio da nossa torcida, somos nós contra eles e o objetivo é sempre o mesmo, seja onde for, seja contra quem for, jogue sem quem jogar para ganhar. O que vocês acharam da resposta do Abel, da diferença entre Flamengo e Palmeiras? Muito Abel a resposta, né? Muito Abel. Muito Abel, né? O que tem E muito dinheiro. no tom da rivalidade que hoje marca os clubes que protagonizam o futebol brasileiro. Eu tenho uma opinião bem... Eu falo sempre que eu vi essa rivalidade começar a crescer em 2015, né? Quando a Leila chega no Palmeiras, quando o Flamengo começa a se organizar, então, com o Bandeira. Eu vi essa rivalidade crescer e eu lembro muito de um jogo que teve em Brasília. E, assim, parecia que o campeonato estava sendo decidido ali, e não estava. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil naquela situação, o Flamengo estava se reorganizando. Então, assim, essa rivalidade cresceu muito e eu acho hoje que nacionalmente é a grande rivalidade do futebol. Não tem nenhuma dúvida. Assim, onde a gente espera. E aí isso chegou nos dirigentes, porque a Leila rivaliza com o Landim, né? E assim, ela bate de frente com ele, e ele bate de frente com ela, e tem essa aura que cresceu nos últimos anos, porque o Palmeiras ele foi crescendo, né, com essas rivalidades. Ele, assim como o Flamengo, tem as rivalidades locais, né, os clássicos locais, mas o negócio ficou tão grande, o dinheiro fez tanta diferença para essas equipes que a rivalidade hoje é isso, né? De quem que o Flamengo vai tirar os títulos e de quem o Palmeiras vai tirar os títulos. Essa é a realidade. Isso não é demérito para os outros times, mas é o que aconteceu com essas duas equipes. Então, eu acho que isso resume um pouco o que é o momento de Flamengo e Palmeiras, né? O dinheiro, claro, é um fator determinante para as duas equipes, só que agora a gente vai ter rivalidade também de bons trabalhos. Claro que o Abel com mais tempo, mas do outro lado agora ele tem o principal treinador brasileiro, que é o Tite, né? Então, acho que tem um passo. Dados de balanço divulgados pelos clubes, né? O Flamengo arrecadou no ano passado 1 bilhão e 200 para arredondar, e 200 milhões de reais, e o Palmeiras exatamente 839 milhões de reais. Então tem uma diferença... Todo ano o Flamengo compra pelo menos um jogador de 80 milhões. Razoável, de 400 milhões de reais de diferença de orçamento que você coloca para dentro do clube. Então, quando o Abel fala que o Palmeiras, a diferença é só o dinheiro e que eles, mesmo com pouco dinheiro, porque o Flamengo contrata jogador formado e eles formam, e ao formar eles enfrentam, no mínimo, em igualdade, a gente pode até fazer um balanço quem ganhou mais, mas no mínimo, em igualdade, ele está falando muito com a comunidade palestrina que se orgulha disso. Claro. Né? De estar enfrentando um clube mais rico, que arrecada mais, em, no mínimo, igualdade de condições esportivas. Ganhando, né?
Então, ele está falando um discurso que está muito na boca da torcida, que incomoda o Flamengo. Pode conversar com os dirigentes do Flamengo, eles se incomodam com isso. E pergunta para qualquer jogador do Palmeiras, quem é o rival do Palmeiras? A resposta vai ser Flamengo. Pergunta para qualquer jogador do Palmeiras, a resposta é Flamengo. Eu acho que teve uma fiadinha de faca ali na Leila, né? Vamos soltar uma verbinha aí, né? Já contratou agora E me corrigem para cima. A receita do Flamengo foi 1.370.000.000. A do Palmeiras, 840. Olha a diferença. Uma catucadinha aí, né? Ô, Leila, solta uma farpelinha a mais aí pra gente pra melhorar. Não, mas é a realidade. Hoje, e aí voltando também no Inter, o Rizek, Ana e Renato. É o que o torcedor do Inter se espera desse time. É isso aí, gente. E aí, eu acho que tem um adendo melhor ainda. Com jogadores que vão ser importantes para o Inter fora. Que no meu caso, esse Inter com Ener Valencia e Alan Patrick é totalmente diferente. E aumenta o poderio ofensivo absurdamente. Então, assim, é uma vitória que é para ser comemorada. Um jogo que eu discordo um pouquinho daqui da bancada de que o Inter não poderia vencer o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que o Inter tem time